Está começando o programa Lições da Bíblia dessa semana. Muito obrigado porque você já está acompanhando, já está em casa, pronto para acompanhar a nossa conversa aqui no estúdio da TV Novo Tempo sobre mais um detalhe deste tema importante que é o livro de Atos dos Apóstolos, que é o nosso guia principal de estudos nesta temporada. Nesta semana, nós já estudamos para trás aí nas outras semanas muita coisa boa. Já foram 9 semanas para trás, esta é a 10ª semana desta nova temporada e a gente tem a alegria de poder estudar juntos com vocês em casa um tema fantástico que se refere à terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós vamos aprender muita coisa, um pouco sobre a sua entrega, a sua sinceridade, os seus sofrimentos ao longo dessas viagens que ele acabou fazendo, e essa terceira também lhe trouxe bastante sofrimento. Eu tenho o prazer de receber aqui no programa, pela primeira vez na TV Novo Tempo, 2 amigos da região norte do Brasil. Eles estão vindo de Manaus e dedicam o ministério deles para áreas bastante interessantes. Tenho o prazer de receber aqui o pastor Caio Rodolfo de Almeida. Bem-vindo, pastor. Prazer estar aqui com vocês, participar do programa. Obrigado, a honra é nossa. O pastor Caio trabalha lá na região norte do Brasil, no escritório da Igreja Adventista, que nós chamamos de escritório AMAR, não é? O que significa AMAR mesmo, pastor? É a Associação Amazonas Roraima. É uma associação, um escritório que envolve parte do território do Amazonas e todo Roraima. O estado de Roraima. Isso é muito interessante. Eu já conheço a região, muito bonita. Um abraço muito querido a todas as pessoas desta bonita região do nosso maravilhoso país. E, pastor Caio, você trabalha numa área mais missionária, não é? De estímulo missionário, de incentivo ao estudo da Bíblia, como é a escola sabatina. Exatamente. Basicamente, a nossa tarefa é municiar os nossos irmãos para que eles compartilhem a palavra de Deus com outras pessoas e também incentivar o estudo do guia de estudos que a gente acompanha aqui no Lições da Bíblia, para que todos tenham contato com a palavra de Deus e estudem a Bíblia também. É, isso aí. A gente tem que estar sempre incentivando as pessoas a estudar a Bíblia com a gente. Exatamente. Né? É uma área muito bonita. Mais uma vez, muito bem-vindo. Obrigado. Também tenho o prazer de receber o pastor Wallace Barreto Sterci. Ele é o secretário executivo desta associação, desse escritório da Igreja Adventista, o mesmo do pastor Caio, que é a AMAR. Prazer, pastor Wallace, recebê-lo aqui nos estúdios da TV Novo Tempo. Pastor Lanza, eu que fico muito feliz de poder estar aqui, honrado pelo convite, e quero já deixar registrado aqui o nosso abraço a todos que estão nos acompanhando agora em todo o território do Brasil. Que bom, uma alegria recebê-lo. Pastor, secretário executivo de um escritório administrativo da igreja, a função principal ali, ou as atividades que você mais executa? A igreja ela trabalha em cima de um trio administrativo, né, formado pelo presidente, lá no caso é o pastor Wycliffe, e também o secretário e o tesoureiro, o pastor João, nosso tesoureiro lá. E nós cuidamos de toda a parte administrativa, os avanços da igreja, a coordenação, né, junto com a equipe que a gente tem ali, chamada uma comissão diretiva, né, todos os assuntos relacionados ao avanço da igreja. O secretário ele precisa dar o respaldo dos procedimentos, das regras. Claro. Então a gente precisa estar ali trabalhando e orientando tudo aquilo que está previsto nos regulamentos da igreja, para que a igreja possa avançar com segurança. Além de cuidar de pessoas, né? Essa é a parte mais importante, o maior bem que nós temos na secretaria são as pessoas que nós gerenciamos. E lá, a nossa associação, nós temos cerca de 69 mil adventistas nesta parte do Amazonas e todo o estado do Roraima. Uma igreja muito forte, muito vibrante. Legal. Dá gosto de trabalhar ali naquela região. Legal. Eu já estive participando de uma campal muito gostosa ali em Roraima, ali na sede de acampamentos do Uauau. Isso mesmo. Um grande abraço a todos vocês, amigos dessa bonita região. Amigos, vamos começar o nosso estudo? Sim. Pastor Caio, você pode fazer uma oração para nós, por favor? Vamos orar então. Santo e amado Deus, primeiramente queremos te agradecer pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra ela se torna compreensível a nós através da presença do Espírito em nossa vida.
e pedimos que Ele nos acompanhe agora no estudo, na recapitulação desse estudo, mas também acompanhe a todos que estão nos assistindo, para que eles também sintam a presença do Espírito Santo conduzindo eles nesse estudo da palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, a Deus. Vamos ouvir agora mais uma vez o pastor Wilson Paroski, que é o autor do nosso Manual de Estudos. Em Atos capítulo 18, versículos 23 em diante, nós encontramos o relato da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele novamente, assim como fizera na sua viagem anterior, passa em alguns dos lugares, algumas das congregações por ele fundadas em viagens anteriores, a fim de ver como estavam os irmãos, a fim de confirmá-los na fé. O período da terceira viagem missionária de Paulo é um período muito intenso, de muitos conflitos fora com o estabelecimento da igreja, conforme nós vamos ver, por exemplo, na cidade de Éfeso, uma cidade muito paganizada, como o era a cidade de Corinto, mas também conflitos internos. A atividade dos judaizantes se intensifica, opondo-se ao evangelho de salvação pela graça, pela fé, pregado pelo apóstolo Paulo. E o ministério do apóstolo está se encaminhando para um momento bastante crucial, para um momento bastante delicado. O foco da terceira viagem missionária é Éfeso, uma grande cidade. E ali o apóstolo se demora durante 3 anos, estabelecendo o evangelho naquela cidade pagã, que era um centro pagão, havia muitos templos pagãos, muitos cultos pagãos, inclusive o templo à deusa Diana ou Cibele, que era a deusa da fertilidade. O templo a esta deusa que estava erigido em Éfeso era uma das maravilhas do mundo antigo, um dos maiores edifícios da antiguidade. E ali está o apóstolo Paulo, estabelecendo a igreja, mesmo nos lugares mais difíceis, estabelecendo a igreja entre gentios. Mais tarde, Éfeso se tornaria um importante centro cristão. Mas, como eu disse, o ministério do apóstolo está se encaminhando para um momento crucial. Ao final desta viagem, o apóstolo seria preso em Jerusalém. Da mesma forma em que Deus está guiando o apóstolo para estabelecer a igreja e alargar as fronteiras da igreja, o inimigo está trabalhando para colocar barreiras para impedir com que o apóstolo cumpra sua missão. Felizmente, o poder de Deus sempre triunfa sobre o poder do mal. E após essa introdução do pastor Wilson Paroski, estamos prontos aqui nos estúdios para conversarmos sobre mais um ponto do livro de Atos dos Apóstolos. Eu não sei vocês em casa e os amigos aqui comigo, mas tem sido um crescimento assim na minha forma de encarar a igreja cristã primitiva, os nossos pioneiros que deram a vida por essa causa lá na igreja cristã primitiva, e eu me emociono em ver assim a fibra, a coragem, a força. Eram homens destemidos, homens e mulheres que não tinham temor dos homens, mas apenas o temor de Deus, e eu fico impressionado e tem me inspirado em meu dia a dia viver a palavra do Senhor Jesus. Nesta semana, amigos, nós vamos falar um pouquinho sobre essa terceira viagem de Paulo, né? Já vimos a primeira, a segunda. Agora, essa terceira viagem, ela foi um pouquinho diferente das outras duas, né? Parece-me que ele voltou aos lugares onde ele já tinha plantado as igrejas, né? Essa é a realidade dessa terceira viagem, pastor? Olha, Paulo, ele se torna assim notável em muitos aspectos, e um era de que ele não apenas queria alcançar os lugares por alcançar, mas ele tinha permanentemente uma preocupação na manutenção daqueles que ele havia alcançado. Então ele sempre mantinha, né, algum contato, ele não perdia a oportunidade de poder retornar, de estar juntamente com essa comunidade, porque essa era uma maneira dele ir conservando aquilo que ele havia plantado, né? A gente pode ver isso daqui também ao longo dessa semana. É até uma lição para a gente, né? Quando a gente planta o evangelho em algum local, a gente também não abandonar e deixar à mercê de qualquer coisa, né?
permanecer. É interessante que Paulo tinha um compromisso com a maturidade das igrejas que ele tinha fundado e até de algumas que ele não tinha fundado. Então, naquele tempo, era difícil ele ter acesso tão fácil, assim tão rápido às igrejas, mas ele planejava nas suas viagens fazer, às vezes, alguns desvios para alcançar essas pessoas, ou então ele enviava uma carta. Então, ele tinha esse compromisso que aquelas igrejas que foram plantadas, elas chegassem à maturidade e os novos membros da igreja fossem discípulos. Então, é interessante que o texto, a lição começa com um texto de Atos 18, verso 23, que diz que ele partiu por ali para fortalecer os discípulos. Então, essa era a função, acho que é uma função que Paulo desempenhou muito bem no seu ministério. Ele plantava igrejas, mas ele fortalecia e levava à maturidade aqueles crentes. Isso é bastante interessante que você fala, porque não basta apenas você levar o evangelho para alguém, né? A gente também tem que ajudar no desenvolvimento da maturidade. E eu acho que talvez por isso que a gente percebe, pastor Caio e pastor Wallace, esta questão um pouco diferente nessa viagem aqui. Pode ser que eu esteja errado, mas se você estiver, vocês podem me corrigir. A viagem parece que não foi tão planejada quanto as outras duas. Ela se tornou uma necessidade dele retornar, às vezes para corrigir algum rumo, amadurecer, para conferir se estava indo tudo bem. É essa a impressão? Dá essa impressão realmente. Também parece estar muito certo na mente de Paulo que ele não haveria de ter muito tempo mais. Então ele pretendia agora realmente fazer um trabalho bem refinado para que a igreja fosse capaz de avançar em toda a região, né? Coisa que de fato aconteceu. Então ele fez um trabalho muito fino. Paulo vinha sendo ameaçado, né, o tempo todo por judaizantes, pelos judeus, não só por cristãos judaizantes, mas pelos próprios judeus tradicionais. Ele estava realmente num risco de vida. Acho que essa é uma ideia interessante. E nós podemos perceber que nessa viagem o foco principal é Éfeso. Éfeso era uma cidade que trazia uma oportunidade muito grande, como Corinto, por exemplo. Era um grande centro comercial, havia ali uma multidão de pessoas, centenas de milhares, era uma igreja, era uma cidade, muito próspera. Havia várias cidadanias ali representadas, mas ela também trazia perigos, porque era uma cidade pagã, era uma cidade onde ficava o templo ali de Diana, né, para os romanos, chamada também Ártemis pelos gregos, né, e havia todo um comércio, todo um paganismo muito forte, e Paulo sabia que ele enfrentaria dificuldades ali naquela cidade, que era o foco principal da sua viagem, dessa terceira. Isso é bastante interessante, pastor Caio, porque a gente vê Paulo em Éfeso, talvez ele foi a cidade que ele mais gastou tempo de todo o seu processo de evangelismo, foi onde ele passou alguns anos preocupado realmente com a implantação do cristianismo ali, né? Exatamente. Eu estava pensando no que ele falou e as grandes cidades, elas têm um poder de influência sobre as outras. Então, às vezes, a moda que é ditada ali, ou então os costumes, a religião, a filosofia que aparece ali nas grandes cidades, ela tem poder para influenciar as cidades ao redor. Ela se torna uma referência. Ela se torna uma referência. Tem um autor chamado Timothy Keller, num livro chamado Igreja Centrada. Ele faz um chamado à cidade, para que nós evangelizemos as cidades, porque você evangeliza a cidade, tem gente dali, às vezes, do mundo inteiro numa cidade. Então, Éfeso era um caso desse, era uma grande metrópole para aqueles dias. E há evidências, inclusive, quando a gente estuda o livro de Atos com as cartas de Paulo, que outras igrejas foram fundadas nesse período. Por exemplo, a igreja de Laodiceia, Hierápolis, que ficavam ali próximos, Colossos, por causa da influência do ministério dele ali. Então, as pessoas dali saíam um grande centro que também fundou novas igrejas nesse período. Isso justifica o tempo, né, que ele dedicou à cidade, uma cidade importante, dedicou mais tempo a ela, com um objetivo bastante interessante. Ali em Éfeso, ele encontrou já pessoas que eram convertidas, né? A gente percebe aqui no nosso manual de estudos, e você que está acompanhando sabe que você pode ter acesso ao nosso conteúdo a hora que você quiser. Entre no nosso blog para você saber exatamente as informações para você ter um manual deste em sua casa, para você acompanhar a gente. Então, pastor, a gente percebe que lá ele encontrou Apolo, por exemplo, não é? Que era um cristão. Mas Paulo não tinha ido para lá ainda
evangelizar. Como é que ele se converteu ao cristianismo, Apolo, por exemplo? Pois é, enquanto Paulo ainda estava a caminho de Éfeso, Apolo já estava ali, trabalhando naquela cidade. A lição também aqui menciona para nós que haviam ali cerca de outros 12 homens, possivelmente eles eram discípulos de João Batista. Eles haviam compreendido parcialmente, vamos dizer assim, o Evangelho. Eles não tinham, talvez, uma completa compreensão ainda de tudo que exigia, né, o senhorio de Cristo, mas eram pessoas sinceras, andavam no caminho ali de João Batista, e Apolo foi uma grande contribuição. A gente percebe aqui também a ajuda de Áquila e Príscila, esse casal missionário, uma dupla missionária, podemos dizer assim. Eles ajudaram muito na caminhada de Apolo, e Apolo foi muito útil ao apóstolo Paulo dentro desta empreitada, mas já havia realmente um embrião ali dentro. Isso tem um detalhe aí que como é que Apolo conheceu o Evangelho, né? Então, há evidências de que ele talvez morasse na Judéia nos dias de Cristo. Então, talvez ele tivesse conhecido o Evangelho ali, ouvido falar de Jesus, talvez até conhecido Jesus. Mas o fato de ele não conhecer toda a história de Jesus e ser necessário que Príscila e Áquila o instruíssem um pouco mais no caminho, talvez ele tenha se mudado antes e pela distância não teve notícias do que aconteceu depois. Então, quando esse casal se aproxima dele, eles completam a história. O que aconteceu depois, a morte, a ressurreição de Jesus, a vinda do Espírito. E então aí Apolo se torna, então, digamos assim, plenamente capaz de anunciar o caminho, anunciar a mensagem evangélica. É interessante. E aí, veja, um detalhe, né, bem diferente da primeira viagem. Primeira viagem não tinha nada. Não tinham cristãos conversos nas cidades, ele foi fundando o cristianismo, era raro encontrar alguém que já conhecesse. Alguns que conheciam era porque lá em Atos 2, quando desceu o Espírito Santo, voltaram para suas cidades e falaram do que aconteceu, mas agora não, já tinha evangelistas ali fazendo o trabalho que Paulo fazia. Foi realmente uma grata surpresa para Paulo ver esse desenvolvimento da pregação, né? E, de novo, a gente pode ver aqui a importância, né, de Áquila e Príscila, por exemplo, no papel do discipulado. Exato. Porque eles queriam alcançar mais pessoas, mas eles entendiam que era necessário preparar alguns poucos com um tempo maior, como eles o fizeram com Apolo, para que, então, esse trabalho fosse multiplicado. Formação de líderes, o discipulado, e eles conseguiram, então, realizar um trabalho extraordinário ali naquela cidade e em toda a região da Ásia. Nessa linha que você pegou e falar um pouco mais dos 12, eu quero que a gente retome a partir desse assunto após o intervalo, para a gente entender um pouco mais sobre quem eram esses 12. Aqui a gente percebe que foram batizados de novo. Como é que é essa questão da pessoa ter sido batizada, agora é batizada de novo? A gente segura esse assunto para o próximo bloco, não saia daí, voltamos em 2 minutos.